Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória a Deus, Deus seja louvado por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui essa noite. Glória a Deus. Pelo fôlego de vida que nós temos a oportunidade de desfrutarmos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Deus Ele tem operado sobre a nossa vida e também sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Porque para você estar aqui essa noite, meu irmão, você não imagina a guerra que foi travada. Você não imagina a luta que foi travada pelo diabo contra a sua vida, contra a minha vida. Porque o diabo ele não está satisfeito por você estar aqui essa noite, por você estar orando pela sua casa, por você estar orando pela sua família. Ele não está satisfeito porque ele sabe que quando o homem se propõe a buscar Deus, Deus muda a história deste homem e desta mulher. Ele sabe que quando o homem se propõe a colocar o seu coração inclinado para Deus, ele sabe que Deus move céus e terra, mas Deus cumpre a palavra na vida dele. É por isso que ele não está satisfeito. Ele não gosta que você venha ao culto. Ele não gosta que você venha aqui dar glória a Deus, porque ele quer que você fique em casa. Ele quer que você aceite as coisas. Mas nós estamos aqui essa noite porque nós cremos no Deus que muda a história. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que muda cativeiro. O Deus que ressuscita mortos, Ele está aqui essa noite. Glória a Deus. O Senhor Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o quarto homem na fornalha, Ele está aqui presente esta noite. Ele está no recinto. Mas vamos ao texto que nós lemos esta noite. Nós lemos no livro do princípio, ou livro de Gênesis, no capítulo 25 e versículo 24, nos mostra uma história muito bonita, uma história que nos dá grandes ensinamentos. A Bíblia diz, presta atenção para você entender, Deus chama Abrão lá em Ur dos Caldeus, muda o nome dele para Abraão, chama Sarai e muda o nome dela para Sara. E a Bíblia diz que Deus chamou ele com 75 anos de idade, ela com 65. Ainda eram os brotos, estavam na flor da idade, irmã de Deus. Eles ainda estavam na flor da idade. Por que eu digo para você isso, irmão de Deus, esta noite? Porque antigamente o homem vivia 300 anos, 800 anos. Então uma pessoa que tinha 65 era um jovem, estava na flor da idade, porque o homem vivia muito. A Bíblia diz que Deus chama ele e escolhe. E aos 65 anos Deus promete Isaac. E Isaac nasce. E a Bíblia diz que Isaac casa-se. E Isaac está esperando ali para ser pai. E a Bíblia diz que a alegria era grande na casa de Isaac. A alegria ela era grande em toda a redondeza. Por quê? Porque o patriarca ia ser pai. A descendência de Abraão iria continuar. A palavra de Deus iria se cumprir na vida de Isaac. E a Bíblia diz, irmã Nilda, que a mulher de Isaac, estando grávida, chegando aos dias de dar luz, segundo o texto que nós lemos, a Bíblia diz que ela entra em trabalho de parto. As parteiras ali, elas correm para a tenda para realizar o parto. Os homens tinham que se afastar. As parteiras entravam. Naquele tempo não tinha ultrassom. Naquele tempo não tinha a modernidade de hoje. Era tudo, irmão, feito sem anestesia, sem nada. Era tudo feito mesmo, como se diz, na carne e no sangue. A Bíblia diz que quando ela começa a dar luz, de repente sai do ventre dela uma criança formosa, uma criança de boa aparência, uma criança ruim,
levanta uma criança grande, com a boa estatura, e quando puxa a criança, ela diz: nasceu o menino. Por quê? Porque até aquele momento não sabia o sexo da criança, porque na antiguidade, quando nascia uma mulher, é aquela mulher que dava à luz àquela criança, ela não era bendita. Por quê? Porque mulher naquela época não tinha herança. Então toda mulher que dava filho varão, ela era colocada lá em cima, ela era colocada como uma mulher abençoada, como uma mulher que carregava a bênção de Deus. E a Bíblia diz que de repente vai sair o garoto, e quando o garoto sai, a Bíblia diz que sai primeiramente a cabeça, sai do tronco para cima, e quando chega nas partes genitais, a parteira grita: ei, nasceu um varão para herdar o nome de Abraão. E de repente alguém grita de dentro da tenda e diz assim: Isaac, nasceu varão, nasceu homem. E Isaac começa a festejar, começa a gritar, começa a dar glória a Deus: nasceu meu filho. Mas de repente, quando a parteira vai tirando o resto da criança, de repente aparece uma pequena mão segurada no calcanhar daquele ruivo, e a Bíblia diz: quando puxa a parteira, ele diz: ei, não é um, agora é dois. E ele diz: eita, que a alegria vai ser maior. E a Bíblia diz que quando vai puxando, a criança agarra no calcanhar de Esaú e diz assim: sozinho tu não vai, tu vai, eu vou contigo. E a Bíblia diz que quando ela puxa, a parteira olha e diz assim: eita, que já nasceu querendo enganar, que já nasceu querendo passar a perna. Eis que ele queria puxar o irmão para trás e sair primeiro. E a Bíblia diz que de repente Isaac diz: como ele quis enganar seu irmão, colocarei o nome dele de enganador. Aí eu pergunto para você essa noite: uma criança sabe o que estava fazendo? Uma criança recém-nascida, o Valdemar, sabe o que é certo e o que é errado? A criança fez aquilo de propósito? Ela sabia o que estava fazendo? Não. Mas segundo os costumes da época, colocava-se o nome na criança pelo momento em que ela havia nascido ou por características do barco. Como Esaú nasceu robusto e forte e tinha bastante pelo, Isaac coloca o nome dele de Esaú, que é aquele que tem pelos. Mas como Jacó nasce segurando ao calcanhar da criança, disseram assim: meu Deus, ele já nasceu querendo enganar, ele já nasceu querendo passar a perna no seu irmão. E já lançaram sobre a vida daquela criança uma maldição. Já chamaram a criança de mentiroso, de enganador, de 171. Talvez você chegou aqui essa noite e a sua família há muitos anos carrega uma maldição. Como assim? Todos morrem na cachaça. E quando alguém nasce, diz assim: esse vai ser igual o pai, vai morrer na cachaça também. Mas só que eu quero dizer para você que a Bíblia diz que onde eu tinha maldição, Deus vai transformar em bênção sobre a sua casa. Aquela criança não tinha culpa, Ivanilda, mas lançaram sobre ela uma palavra de maldição, lançaram sobre ela algo para destruir a vida dela, mesmo que inconscientemente. Que eu quero dizer para você essa noite: não ande, não aceite palavras negativas sobre a sua vida. Tem pessoas que andam do nosso lado, mas só usam palavras negativas. É você dizendo que Deus vai abençoar e ela duvidando. É você dizendo que Deus vai salvar e ela não acreditando. Ei, irmão, é melhor andar sozinho com Deus do que andar com gente que puxa o tapete. E a Bíblia diz que ele cresce. Aí já pensou, irmão de Deus? Ele cresce, ele começa
ir para a escola. E todas as criancinhas, quando olham para ele, dizem assim: lá vem um mentiroso, lá vem um enganador, lá vem aquele que quis passar a perna. E ele torna-se um jovem. Já pensou, irmão Francisco? Ele chega na casa, irmã de Deus, chega na casa dos futuros sogros, diz: prazer, tudo bem? Tudo. Qual é a sua graça? Que diz assim antigamente, eu não digo mais isso, né? Qual é a sua graça? Mentiroso, enganador. Quem é o pai que ia dar alguém para casar com um mentiroso, um enganador? Mas ele não pediu para receber. Irmãos, como eu já falei, nós não podemos aceitar palavras de maldição. Nós temos que ser os primeiros a profetizar dentro da nossa casa. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma. Eu quero dizer isso para você que essa noite grava. Você aceitou a Jesus, foi para ter uma nova vida. Você aceitou Jesus, foi para a sua casa ser transformada. É impossível aceitar Jesus e permanecer do jeito que está, sendo fiel a Ele. É impossível ser fiel a esse Deus e as coisas não mudarem. Nós não aceitamos a um Deus morto, o nosso Deus está vivo. Aí tem muita gente que às vezes olha para o seu filho, olha para o seu marido e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito para o mundo, mas nas mãos de Jesus tudo tem jeito. Talvez você chegou aqui destruído, com a sua alma dilacerada, com o seu coração destruído, por causa das lutas, por causa das provas, por causa dos momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que essa noite, ei, Jesus está na sua vida e vai mudar a sua história. Só, irmãos, que a Bíblia diz, para não ficar muito longo, que após ele enganar seu irmão, ele foge. E ele tem um encontro com quem? Com Deus. É impossível ter um encontro genuíno com Deus e Deus vai mudar a sua história. Nós não podemos, irmãos, estar dentro da igreja 200 anos, 10 anos, 20 anos e o milagre não acontecer. Por quê? Porque o milagre não depende de Deus. Você sabia disso? O milagre depende de nós. Porque a vontade de Deus é mudar a nossa história. E a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus fez quando viu ele, perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: eu sou o mentiroso, o enganador. Ele disse: não, a partir de hoje será príncipe, será Israel. Por quê? Porque aquele que tem um encontro comigo, eu mudo a história. Por quê? Porque Deus não olha para o nosso passado. Deus não olha para o nosso passado, Deus olha para o nosso futuro. É por isso que você está aqui essa noite. É porque Deus, quando me escolheu, Deus estava vendo o seu futuro. Deus não estava vendo o seu passado. Porque Deus não tem interesse em passado. Deus tem interesse em mudar a nossa história. E essa noite eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra de Deus. Que Deus ele vai mudar a sua história. Que Deus ele vai converter a sua família. Que Deus ele vai salvar a sua casa. Deus ele vai fazer o impossível acontecer. Por quê? Porque é através da oração. É através, irmãos, da oração. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus ele vai mudar a sua história.
Amém, irmãos? Você crê? É impossível, irmãos, nós servirmos a esse Deus verdadeiramente em nossa vida no mundo. É impossível. Por quê? Porque Ele está vivo. O do mundo está morto, mas o nosso está. Você viu que no texto os homens amaldiçoaram, lançaram a maldição sobre essa criança, mas quando ela encontrou Deus do seu pai, Ele não levou em consideração a maldição. O que Ele fez? Ele mudou. É isso que Deus vai fazer na sua casa. Glória a Deus. Amém, irmãos?